Pessoal, vamos comentar então as questões aí ainda de Ministro do Estado, Conselho de Defesa e República e súmulas vinculantes. Semana 8, dia 6, parte 2, questão 11 na tela. Súmula aprovada pelo STF mediante decisão de 2/3 de seus membros após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Não vincula a administração pública, mas somente aos órgãos do Poder Judiciário. Não vincula todo mundo. A administração pública na esfera estadual, municipal, distrital e federal. Vamos ver? Que a partir da publicação da imprensa terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, da administração pública direta e indireta, nas esferas estadual, distrital, não está aqui, mas distrital, estadual, municipal, bem como proceder revisão e cancelamento, ou seja, ela é aplicada a todos aí. Questão 12. O STF poderá, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Questão correta é a literalidade aí do artigo. Questão 13. Em decorrência ao princípio da separação dos poderes, as súmulas vinculantes editadas pelo STF têm eficácia restrita aos atos e decisões na esfera do Poder Judiciário ou aplica-se a toda a administração pública, direta, indireta, estadual, federal e municipal? A todos. Questão errada. É compatível com a Constituição Federal a criação por Estado-membro de órgão de controle administrativo pelo Poder Judiciário. Controle administrativo pelo Poder Judiciário, âmbito federal, tem o CNJ. Nos Estados-membros não é compatível com a Constituição Federal, então não pode. O STF entende que é inconstitucional. Súmula 649. É inconstitucional a criação por Constituição Estadual de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, do qual participe representante de outros poderes ou entidades. Então, não pode. Questão 15. Tendo em vista que, de acordo com a súmula vinculante editada pelo STF, a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o dispositivo da Constituição Federal. Aqui está certo, daqui está certo, porque o ensino público ele é gratuito, é isso que prevê. É meio fora do contexto essa questão, mas está valendo. Vamos lá. É correto então, concluir que a cobrança por instituição pública de ensino superior de taxa para revalidar diploma de graduação obtida no exterior é inconstitucional? Não, o STF entende que é constitucional. Primeiro, a cobrança súmula vinculante de taxa de matrícula nas universidades públicas viola aí o artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal, que fala que o princípio constitucional da gratuidade do ensino público é gratuito, ok? O princípio constitucional da gratuidade do ensino público impede a cobrança aí de taxa de matrícula, é isso que eu quis dizer aqui, ok? Continuando, então o princípio constitucional da gratuidade do ensino público não impede a cobrança de taxa de revalidação de diploma estrangeiro, devendo todavia, essa taxa corresponder ao custo de serviço e não podendo ser exorbitante a ponto de impedir o próprio exercício do direito de requerer a revalidação. Então, a questão está incorreta, que está dizendo que que não poderia cobrar. Uma súmula vinculante editada pelo STF terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, não atingindo pelos princípios de separação dos poderes, poder legislativo e executivo? Errado, atinge, ok? Está errado. Questão 17. Considere que determinado sindicato pretenda ajuizar ação possessória para garantir o livre acesso de empregados e clientes às agências bancárias fechadas devido à greve realizada por empregados de um banco privado. Nessa situação, de acordo com o STF, a competência para julgar a ação é da Justiça Especializada, certo? Então aqui, Justiça Especializada vai ser qual? Justiça do Trabalho. Qual outro que é a Justiça Especializada? É a Justiça Eleitoral e a Militar, ok?
Então isso aqui é uma questão um pouco fora de contexto também. Mas olha lá, súmula vinculante 23, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória ajuizada decorrente do exercício de greve pelos trabalhadores de iniciativa privada. O que mais está errado aqui? Direito do trabalho. Questão 18. A prerrogativa quanto à provocação para o quê? Aprovar, rever ou cancelar uma súmula vinculante pertence aos mesmos órgãos que têm competência para propor ação direta de inconstitucionalidade. Isso daqui é uma sacanagem, porque a Constituição Federal trouxe, parágrafo 2º aqui, ó, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Então aqui, a Constituição traz o que? Nós temos aqui súmula vinculante e nós temos o que mais? Ação direta de inconstitucionalidade. Na Constituição Federal, vamos supor aqui, Constituição Federal traz aqui os mesmos membros, os órgãos e pessoas aí, ok? Então vamos chamar esse pessoal aqui de A, ok? E na lei, só que tem uma lei que amplia esse rol para de provocação para aprovar, rever e cancelar súmula vinculante. Então ampliado essa lei, esse pessoal. Então agora eu vou ter aqui um pessoal que eu vou chamar de B. Então veja, a súmula vinculante ela pode ser provocada a aprovação, revisão e cancelamento por quem? Pelo pessoal do grupo A. Ação direta e constitucionalidade também pelo grupo A. E agora, quem mais? Pela lei, aqui se tratando da Constituição Federal. E se tratando da lei, aqui vai entrar pessoal do B e aqui mais ninguém. Então veja, a prerrogativa quanto à provocação para aprovar, rever ou cancelar a súmula vinculante pertencente aos mesmos órgãos e pessoas que têm a competência, aos mesmos órgãos e pessoas. Olha, A mais B, ele está dizendo que é os mesmos, é igual a... Olha a sacanagem. Não, é diferente. Então não é os mesmos. Isso aqui não é mesmo que isso. Ok? Então é dessa forma que ele fez aí essa questão aí para você responder. Então veja que quem pode propor a ação direta de inconstitucionalidade pela Constituição Federal vai ser o presidente da República, a mesa do Senado e da Câmara, a mesa da Assembleia Legislativa, da Câmara Legislativa do DF, o governador dos estados e do DF, o PGR, conselhos da Ordem do Advogado do Brasil, Conselho Federal, né? Partido político com representação no Congresso Nacional e com federação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. E aí veio a Lei 11.417 e são legitimados para propor então a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Quem? Aquele pessoal que a gente acabou de falar. E quem mais? O Defensor Público Geral da União e os tribunais aí de justiça, os magistrados, tribunais de superiores, tribunais de justiça de estados, federal e territórios, TRF, TRT, TRE e tribunais militares, ok? Então veja, ficou diferente, então por isso que pertence aos mesmos órgãos, não só a eles, então não são os mesmos órgãos, então são a mais, então por isso está errado. O STJ, exemplo do STF, pode aprovar súmulas com efeito vinculante? Não pode. Por que não pode? Porque a Constituição Federal prevê unicamente o que? Ao STF poderá então aprovar súmula com efeito vinculante, ok? Bem como proceder sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então, está errado, não pode o STJ propor súmulas com efeito vinculante.
Questão 20. Interposta reclamação em face de ato judicial que tenha contrariado preceito consagrado em súmula vinculante do STF em matéria constitucional, esse tribunal, leia-se quem? STF, poderá anular ou reformar a decisão exorbitante. Ele pode sim anular, mas ele não é o que? Empregado dos outros tribunais. Quem vai reformar essa decisão aí vai ser eles. O STF vai fazer o que? Determinar que reforma essa decisão, ok? Vamos ver aqui no mesmo artigo 103, agora o parágrafo 3º, que vai falar do ato administrativo ou da decisão judicial. O ato administrativo, ele é, se ele for contrário aí à súmula, ele é o que? Anulado. E a decisão, ela é judicial, ela é cassada, ok? Então veja, que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao STF, que julgando-a procedente anulará o ato ou cassará a decisão reclamada. O que mais? Então, ele vai ocorrer o que? Anulação do ato, e do ato nós estamos falando aqui, ó, reclamar ato, poderá o que? Anular, correto. O que mais? E determinará que outra seja proferida, outra decisão, certo? Seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Então ele vai determinar que outra decisão seja proferida e não ele vai fazer essa reforma. Então, item correto, e assim terminamos a bateria. Um abraço e até a próxima.